Seção 9. Estudo de ocorrências de instrução. 9.1. Considerações iniciais. Nada mais oportuno do que encerrar este manual com alguns estudos de caso envolvendo aeronaves de instrução de asa fixa e asas rotativas. A ideia é apresentar ocorrências reais, fatos, para o amplo aprendizado, sem associar datas locais, aeronaves ou tripulações envolvidas. Ainda que os leitores possam identificar os eventos, trate-os com discrição, ética e profissionalismo. Por fim, as ocorrências serão apresentadas em 2 segmentos: síntese factual, combinação do histórico da ocorrência com os principais elementos factuais identificados no processo da investigação, e análise, deliberação sobre os fatos e sua relação com as recomendações sugeridas. A avaliação de qualquer acidente em retrospectiva é por demais abrangente e, obviamente, o que se deseja aqui é destacar apenas os aspectos mais importantes ao processo de instrução, sem, contudo, ter a pretensão de esgotar o assunto. 9.2. Caso 1. Asa fixa. Síntese factual. A aeronave decolou na hora do almoço para uma missão local de treinamento de tráfegos visuais, com um instrutor e um aluno a bordo. A previsão era de 01 hora de voo e a aeronave foi totalmente abastecida. O instrutor possuía cerca de 600 horas de voo e o aluno, com grande intervalo entre as instruções, estava com problemas de visualização do circuito de tráfego, referências de curva, manutenção de altura, velocidade e distância lateral da pista em uso. Prevaleciam as condições favoráveis ao voo por referências visuais. Após a decolagem e ingresso no tráfego, a torre orientou a aeronave a manter a perna do vento após seu través. Em seguida, a torre questionou se poderia abreviar o circuito e curvar de imediato para a perna base, de forma a prover separação com outro tráfego em aproximação final para a mesma pista. Só havia 2 aeronaves em voo na ATZ. O instrutor aceitou, curvou e ficou muito próximo à cabeceira de pouso. A aeronave era do tipo asa baixa. Poucos segundos após, o controle foi perdido. A aeronave entrou em parafuso e colidiu com o solo. O instrutor e o aluno sofreram lesões fatais. O motor e demais sistemas da aeronave foram analisados e funcionavam de acordo. As pás da hélice apresentavam indícios de impacto com baixa rotação. A manete de combustível estava excessivamente recuada em meio aos destroços. Análise. Uma supervisão mais efetiva da instrução e do aluno já faria com que a aeronave não decolasse na hora do almoço de um dia ensolarado, térmicas. Da mesma forma, a aeronave totalmente abastecida iria exigir reflexos mais rápidos de um aluno reconhecidamente com dificuldades. Se o instrutor estivesse realmente ciente da dificuldade do aluno em visualizar o tráfego, o melhor seria realizar uma curva de 360 graus na perna do vento, enquanto a outra aeronave pousasse. Alongar a perna do vento também não seria interessante, pois o aluno perderia igualmente as referências de um tráfego padrão. Quando o instrutor aceitou encurtar o tráfego, lembre-se que questionamento do ATC não é ordem, ele aumentou sua carga de trabalho desnecessariamente, pois teve de dividir sua atenção entre o aluno e o tráfego convergente. A hipótese da perda de controle parafuso, levantada, considerou que o aluno, prejudicado pela falta de atenção do instrutor, proximidade da cabeceira e pela restrição visual resultante do projeto da aeronave, asa baixa, tenha se confundido na base. Ao invés de reduzir a manete de potência, acabou cortando o motor em voo. Daí a importância do cheque de olhos vendados. O aluno poderia estar olhando para fora sem prestar atenção na manete sobre a qual estava atuando. Trata-se de uma hipótese ainda que relevante, pois a alteração na posição da manete também pode ter sido provocada pela ação do corpo de bombeiros durante a movimentação dos destroços. Ainda, o controlador não precisava ter sugerido o encurtamento do tráfego acidentado. Logo, é muito importante o conhecimento recíproco. Os pilotos dos aeroclubes devem conhecer as instalações e rotinas dos controladores e vice-versa. O controlador que tem a chance de voar em uma aeronave de baixa performance compreende mais sobre as limitações técnicas de desempenho, além de poder virar um potencial aliado. 9.3. Caso 2. Asa fixa. Síntese factual. A aeronave, tipo asa alta, decolou às 12 horas, local alto, para uma hora de voo de readaptação no tráfego, com um piloto e um instrutor, 1.400 horas de voo a bordo. Houve o abastecimento completo de combustível e prevaleciam as condições favoráveis ao voo por referências visuais.
Foram realizados 3 pousos completos, com reposicionamentos na cabeceira para novas decolagens. No quarto tráfego, este com arremetida no solo, os pilotos relataram uma perda de potência do motor pouco após a rotação, inviabilizando, segundo o julgamento, a ultrapassagem dos obstáculos, árvores, no eixo de decolagem. O instrutor assumiu os comandos e tentou sem sucesso o retorno à pista, pousando forçado em um pátio de estacionamento. A aeronave teve danos substanciais e os pilotos sofreram lesões graves. O piloto, apesar de formado PP no Aeroclube, foi muito criticado pela diretoria da organização durante a investigação. Contudo, suas fichas de avaliação eram compatíveis com o piloto acima da média. O instrutor havia sido escalado para o voo 1 hora, durante seu horário de almoço, também de 1 hora. Logo, sem condições de realizar um briefing e um debriefing de maneira adequada. O carburador do motor ficou completamente destruído no impacto. Outro foi colocado no lugar para permitir o cheque funcional do motor em banco de provas. Após testes em vários regimes diferentes de potência, o motor demonstrou estar operacional. Os pilotos informaram que não conseguiam manter a velocidade prevista de subida, mas não observaram nenhuma indicação anormal nos parâmetros do motor. De acordo com um controlador de tráfego que testemunhou a queda, uma curva de retorno à pista foi realizada em grande ângulo e a baixa altura. Em meio aos destroços, a alavanca de flap estava posicionada em 45 graus. Os interruptores elétricos estavam ligados, houve vazamento de combustível pós-impacto na asa esquerda e as seletoras de combustível não foram fechadas antes do abandono. Análise. O provável fator contribuinte para o acidente foi o esquecimento da alavanca de flap em 45 graus durante a arremetida no solo. Ainda que o motor não tivesse sido checado com seu carburador original, a hipótese do esquecimento ganha substância em razão dos seguintes aspectos. Não houve briefing para o voo de readaptação, onde seriam definidas as atribuições de cada tripulante, inclusive o acionamento, recolhimento dos flaps. Essa situação é crítica porque é instrução, mas o instrutor é levado a crer que o outro tripulante não é mais aluno, portanto incapaz de cometer erros grosseiros. Lembre-se, o importante é a frequência com que o tripulante está em contato com a atividade aérea e não sua condição. Na situação comentada, o piloto estava mais para aluno. Nos 3 tráfegos anteriores, houve o reposicionamento da aeronave na cabeceira. Logo, houve tranquilidade para reconfigurar a aeronave antes da decolagem. Recolhimento dos flaps. Os pilotos alegaram problemas no motor, mas nenhuma evidência foi sentida. Trepidação, falha intermitente, fumaça ou barulho. Tampouco nenhuma indicação anormal foi observada nos instrumentos. Apenas não se conseguia subir na velocidade prevista. De acordo com o manual de operação da aeronave, os flaps só poderiam ser configurados em 45 graus, quando na final, com o pouso garantido. Portanto, considerando que a aeronave era do tipo asa alta e uma curva de grande inclinação, foi tentada a baixa altura para o retorno, dificilmente o instrutor conseguiria ver a pista durante a manobra, de forma a aplicar os flaps. Ou seja, eles já estavam em 45 graus. E o ressalto sulco de engate da alavanca do flap é profundo e dificilmente poderia escorregar de uma posição para outra, por conta da desaceleração instantânea no impacto. Daí a importância de se destacar os seguintes aspectos. O briefing é fundamental para dirimir eventuais dúvidas e estabelecer responsabilidades sobre a execução de procedimentos. O retorno à pista muitas vezes não é recomendado nem no próprio manual da aeronave. Todo piloto tem de saber o previsto no manual da aeronave que voa. Mas, se a decisão for de retornar à pista, esteja ciente dos mínimos de altura mandatórios. Muitos já perderam a vida por estolarem em curva de retorno. E se chegar alto após o retorno, cuidado para não ultrapassar os limites da pista na cabeceira de decolagem. Comente, no briefing de decolagem, como são as áreas a 45 graus do eixo de decolagem e, se for o caso, priorize um pouso de emergência em uma delas. Nunca quebre a sequência de uma fase crítica, reconfiguração da aeronave, para fazer um comentário de briefing, que pode ser feito depois, em um momento mais seguro e oportuno. Lembre-se que os comentários feitos durante uma arremetida no ar ou no solo não serão ouvidos, tampouco assimilados pelo aluno. Por fim, condicione seus alunos a terem os procedimentos de segurança da aeronave pós-impacto como reflexo instintivo.
Provavelmente o instinto de sobrevivência vai falar mais alto e vai fazer com que o piloto se afaste da aeronave sem pensar em mais nada. Mas esse reflexo dura poucos segundos e, em casos extremos, pode salvar vidas. 9.4. Caso 3. Asa fixa. Síntese factual. A aeronave decolou com uma instrutora, com 520 horas de experiência e um aluno a bordo, para um voo de ambientação deste nos corredores de voo visuais e treinamento do aluno em utilização da fonia. Na descida para a sede, em local geograficamente acidentado do litoral, a aeronave entrou em condições meteorológicas de voo por instrumento IMC e chocou-se contra um morro. A instrutora possuía a habilitação de voo por instrumentos avião, IFRA. A aeronave não era certificada para voar por instrumentos, IFR, bem como não possuía qualquer tipo de radar meteorológico embarcado. Todas as comunicações com os órgãos ATC foram realizadas pela instrutora. Nenhuma consulta sobre a atualização das condições meteorológicas foi solicitada pela tripulação junto aos órgãos de controle de tráfego aéreo. Os destroços foram encontrados a 162 metros de altura em relação ao nível médio do mar. A queda ocorreu em um ângulo bem acentuado. Não fossem os acessos abertos pelas equipes de resgate, a vegetação só seria atingida pelo espaço físico ocupado pelo aparelho. A instrutora foi aconselhada por outros pilotos em sede no aeródromo de decolagem sobre as condições meteorológicas desfavoráveis ao voo proposto, fortes ventos e presença de nuvens do tipo CB. A instrutora tinha um histórico de impaciência, ansiedade e receio em ministrar instrução de voo. Almejava a carreira de piloto de linha aérea em futuro próximo. Todas as informações meteorológicas estavam disponíveis para consulta antes da decolagem. A aeronave estava completamente abastecida. As pesquisas sobre o motor e demais sistemas não revelaram nenhuma anormalidade prévia ao acidente. Análise. O provável fator contribuinte ao acidente foi perda de controle em voo, possivelmente provocada por desorientação espacial dos tripulantes e entrada da aeronave em atitude anormal, face às fortes correntes de vento associadas às nuvens do tipo CB. Isso explica o porquê da aeronave ter tido seus destroços concentrados no local do impacto. Quando não se dispõe de radar meteorológico, fica ainda mais difícil avaliar a intensidade das formações à frente da aeronave. Assim, o piloto pode eventualmente se acomodar a uma condição marginal de visibilidade, literalmente forçando a barra sob condições estáveis, até ser surpreendido por turbulências severas e outros fenômenos meteorológicos atentatórios à segurança de voo. Daí a importância de se planejar com todo o critério e encontrando condições adversas, volte ou alterne. Afinal, a finalidade do voo foi totalmente comprometida, voo VFR na REA e treinamento de fonia. O aluno não fez uma coisa nem outra. Ainda que o desfecho fosse exitoso, seria um péssimo exemplo de profissionalismo. Apesar de a instrutora possuir habilitação para voar sob regras IFR, sua experiência se resumia a algumas horas em simulador e outras poucas em voo real. A despeito disso, a aeronave não era certificada para o voo IFR. Considerando o histórico da instrutora, seu julgamento deve ter sido afetado pela pressa em acumular as horas necessárias à sua ascensão profissional, em detrimento da segurança. Mais uma vez, o aluno está pagando as horas do treinamento dele e não do seu, por mais que haja simultaneidade de acúmulo de horas de voo. Por fim, fica um bom conselho aos instrutores, sobretudo aos mais jovens e inexperientes. Se você não aprender a ser metódico, detalhista, técnico e conservativo no planejamento e na tomada de decisão acerca de seus voos, desde o início da carreira, não há como se transformar em algo melhor, quando no comando de grandes jatos ou helicópteros executivos. 9.5 Caso 4. Asa fixa. Síntese factual. A aeronave decolou com um instrutor, com 440 horas de experiência e um piloto a bordo, para um voo de formação de instrutor. O briefing foi dado conforme os exercícios previstos na missão. Prevaleciam as condições favoráveis ao voo por referências visuais. Havia sido instalada uma câmera no interior da aeronave pelos tripulantes. Na última parte do treinamento, o instrutor, na perna do vento, reduziu o motor da aeronave no través da cabeceira oposta, simulando uma falha do motor. A partir de então, o piloto em formação manobrou a aeronave na direção da cabeceira oposta, pista mais próxima. O instrutor auxiliou o piloto na configuração dos flaps e teceu comentários sobre o enquadramento da pista.
Ao final da manobra, percebeu-se por referências visuais, velocidade e razão de afundamento empregada que o piloto estava alto e rápido na rampa. Ainda assim, o instrutor permitiu que o piloto pousasse bem à frente da área recomendada. Embalada, a aeronave tocou a pista, subiu, tocou mais uma vez, rapidamente perdendo a reta para a direita. Após atingir uma calha de drenagem, o trem de pouso foi avariado e o motor parou bruscamente. O instrutor desligou os interruptores elétricos e executou rapidamente os demais procedimentos antes do abandono, que se deu sem problemas para ambos os tripulantes. Analisando a parte técnica da aeronave, a investigação descobriu que ela havia acabado de passar por uma revisão, em virtude de indisponibilidade causada por outro acidente. Análise. Em primeiro lugar, muitas emergências críticas, ainda treinadas e constantes dos programas de muitas escolas de aviação, apesar da relevância, não apresentam estatísticas que recomendem a continuidade do treinamento regular. O benefício gerado não compensa o risco de reproduzi-las na prática. Para isso, o uso extensivo dos simuladores é expressamente indicado. Treina-se algo ilimitadamente e quase de graça. A instituição de ensino, no exemplo aqui exposto, deveria permitir que o treinamento fosse efetuado até uma determinada altura, onde o enquadramento e a configuração da aeronave pudessem ser avaliados objetivamente. A partir daí, a arremetida no ar deveria ser mandatória. Por quê? Porque pousar com vento de cauda, sobretudo com aeronaves convencionais, somente por achar que algo mais será produtivo no pouso completo, não vale a pena. Não está convencido? Então vamos avaliar logisticamente a questão. Pense em quantas vezes você teve uma falha de motor, com retorno à pista, na decolagem ou na perna do vento. Talvez nenhuma. Mesmo que uma vez, independente do treinamento prévio, você está vivo. Logo, ou não houve danos, ou eles não foram assim relevantes, não. Agora pense nisso. Quanto vai custar os danos aqui mencionados? Quanto tempo essa aeronave vai permanecer na oficina? Quantos voos deixarão de gerar receita para o aeroclube? A organização tem uma saúde financeira robusta, ou acidentes em série podem paralisar as operações da instituição. Mensagem final. O instrutor deve ser conservativo, até mesmo para não despender recursos com reavaliações de saúde e deixar de receber por estar momentaneamente afastado do voo. Por outro lado, a instituição tem de exercer uma supervisão diligente para evitar gastos com acidentes ou ocorrências que eram só uma questão de tempo. 9.6 Caso 5. Asa rotativa. Síntese factual. O helicóptero decolou com um instrutor, com 2.500 horas de experiência, e um aluno, com 3 horas totais a bordo, para um voo de 1 hora, instrução primária e ênfase no voo pairado. Após 40 minutos, o instrutor transferiu os comandos ao aluno, a 1 metro de altura, sem ter certeza que o aluno entendeu a comunicação. O helicóptero fez um pêndulo, com deslocamento lateral à esquerda, seguido de toque do esqui esquerdo no solo. As pás do rotor principal tocaram o terreno, por conta do tombamento da aeronave. Os tripulantes saíram ilesos e o helicóptero teve danos substanciais. Os procedimentos de abandono foram corretamente executados pelo instrutor. Prevaleciam as condições favoráveis ao voo por referências visuais. Era o 7º voo de instrução do instrutor no dia. Apesar de acumular outras funções administrativas, o instrutor, na ocasião, estava inteiramente dedicado à atividade aérea e também substituía outro instrutor. Reportou estar cansado na hora do acidente. O comando cíclico deste helicóptero era instalado no centro da cabine, sendo os punhos de comando presos a uma barra pendular. Quando um piloto comandava um dos punhos, o oposto ficava em posição mais alta. A manutenção do helicóptero foi considerada adequada e não contribuiu para o acidente. Análise. Várias são as ocorrências de capotamento, rolamento dinâmico, dynamic rollover, durante a instrução primária de voo pairado. O primeiro aspecto que deve ser observado nessas ocasiões é o que prevê o programa de missões. Em outras palavras, qual é o nível de aprendizagem previsto para aquela missão. Considerando a experiência do aluno, somente 3 horas de voo, provavelmente o instrutor não deveria transferir os comandos, mas permitir que o aluno atuasse nestes com o auxílio do instrutor. Logo, se existe nível de aprendizagem, é porque existe uma razão didática para isso. É errada a ideia de que o controle da máquina deve ser passado totalmente ao aluno desde as primeiras missões, para o quanto antes familiarizá-lo com a sensibilidade dos comandos.
Daí a importância da padronização da instrução e dos instrutores. Muitos jovens instrutores, especialmente os que acumulam outras funções administrativas e operacionais nas organizações de ensino, demonstram alto grau de motivação. Tal comprometimento por vezes turva o bom senso, como no caso em questão. Por mais que se queira cumprir as escalas e acumular horas de voo, o fato é que ministrar 7 instruções de voo em um dia, além de amador, provavelmente será ilegal, à luz do disposto na lei do aeronauta. Daí a importância de conhecer as leis, além dos manuais técnicos das aeronaves. Não é possível efetuar briefings e debriefings adequados com uma escala de voo tão intensa. Não precisa ser nenhum especialista para atestar que o instrutor estava cansado. Logo, sujeito a não prestar atenção em procedimentos básicos como a passagem positiva de comandos em voo. Mais detalhes, seção 6 deste manual. O fabricante do aparelho recomendava o voo pairado a 2 pés de altura. A ANAC, para tais treinamentos, recomenda não menos que 1 metro. Contudo, muitos instrutores insistem em manobrar a menos de 1 metro. Ainda com relação ao rolamento dinâmico, os helicópteros são aparelhos que, em geral, apresentam o centro de gravidade CG mais elevado. A despeito do fator contribuinte do acidente comentado anteriormente, uma boa dica a ser seguida em todas as decolagens é primeiramente comandar o coletivo suficiente para sentir o helicóptero leve e solto. Daí, prosseguir no perfil proposto. Com isso, o piloto vai ter certeza que não há nada prendendo o veste, obstruindo o movimento dos esquis rodas da aeronave. 9.7. Caso 6. Asa rotativa. Síntese factual. O helicóptero decolou com um instrutor com 250 horas de experiência e um piloto com cerca de 100 horas para um voo de preparação de cheque de PCH. O piloto estava afastado da atividade aérea havia 8 meses. Durante a segunda autorrotação, treinada em área plana e livre de obstáculos, o piloto iniciou, como na primeira aproximação, uma rampa alta. Ao cruzar 100 pés em descida, percebeu uma vibração no aparelho associada a constantes variações de proa, quando comandou o passo coletivo para reduzir a alta razão de descida. O instrutor assumiu os comandos, levou o cíclico à frente, teve de aumentar o passo coletivo e tentou controlar as guinadas, mas não conseguiu evitar que a aeronave girasse 180 graus à direita, colidisse o esqui esquerdo e tombasse à esquerda. Os tripulantes saíram ilesos e o helicóptero teve danos substanciais. Prevaleciam as condições favoráveis ao voo proposto e sem possibilidade atmosférica de formação de gelo no carburador. A aproximação se deu com vento de cauda, estimado em 5 nós. A escola de aviação não dispunha de um manual onde estivesse detalhada a execução dos exercícios previstos nos treinamentos, bem como os erros normais cometidos pelos alunos, entre outras situações de risco. Avaliados os gráficos, foi observado que o helicóptero estava dentro dos limites de desempenho dentro do efeito solo IGE e exatamente no limite de desempenho fora do efeito solo OGE, sem levar em conta o vento de cauda. O instrutor mostrou não estar familiarizado com os gráficos de desempenho do aparelho e sua vida operacional se resumia à escola, mesmo local de sua formação. Ainda, o motor da aeronave foi testado em bancada e não apresentou anormalidades. Análise. A investigação apontou, como fator contribuinte provável do acidente, a perda de controle associada ao stall de vórtice. A aproximação em rampa alta, ângulo acentuado de descida e baixa velocidade de deslocamento horizontal à frente pode fazer com que o helicóptero entre nos anéis de vórtice gerados pelo seu próprio rotor principal. Em outras palavras, o ar passa turbilhonado por ele mesmo, provocando vibrações no aparelho. Essa situação se agrava quando o vento de cauda literalmente impede que esse ar turbilhonado venha para a seção traseira do helicóptero. Foi exatamente isso que aconteceu quando o aluno reportou ao instrutor as guinadas do aparelho. Nessas condições, o passo coletivo deve ser reduzido ao máximo para sair da condição de stall, manter a RPM do rotor principal, e o cíclico deve ser levado à frente para suavizar a rampa e, com velocidade horizontal, sair dos anéis de vórtice. Considerando as condições ambientais e a manutenção da rampa alta, com ligeira aplicação de passo coletivo pelo piloto, quando o instrutor assumiu e aumentou o passo para conter a razão de descida, a condição de stall de vórtice foi agravada, não permitindo que fosse evitado o impacto contra o terreno. Toda a efetividade do rotor de cauda foi drenada.
provavelmente relacionada à queda de rotação do rotor principal, fato que justificou o giro de 180 graus à direita antes do choque do esqui esquerdo contra o solo. Esse acidente é organizacional. O instrutor, a despeito de já ter treinado a manobra muitas vezes antes do acidente, nunca se deu conta de quão próximo estava operando dos limites de desempenho da máquina por uma deficiência qualitativa na sua formação. Não consultava gráficos. Em seguida, passou a ministrar instrução em uma organização cujos manuais não descreviam os detalhes de como realizar exercícios e manobras, permitindo que cada instrutor procedesse como quisesse. O piloto já havia realizado uma descida com velocidade menor que a preconizada, rampa mais íngreme, na primeira aproximação. Assim, o instrutor já deveria interceder oportunamente, evitando o ponto de irreversibilidade do acidente. Uma instrução padronizada estabelece alguns limites aos instrutores, que não podem ser excedidos, sob pena de que uma ocorrência aeronáutica aconteça. Faltou supervisão da instrução ao não considerar também o longo tempo de afastamento do piloto em relação à atividade aérea.